Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 16. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, de 11 a 16. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Quantas vezes a gente ouviu esse texto? E nesse tempo difícil, esse versículo tem se repetido. Tomara que ele fale a nossa alma. Salomão está acabando a construção do templo. A característica do povo era uma característica onde o templo era móvel. O templo era levantado através de grandes tabernáculos. E Salomão conclui a construção de um templo gigantesco, um templo lindo. E isso era um marco de fé na vida do povo hebreu. Isso era um marco de fé na vida dos judeus. E naquele tempo, a coisa mais importante depois de uma obra dessa efetuada era o Senhor se manifestar. E o Senhor dizer: eu aceito esse lugar que vocês ofereceram. E tudo acontece, tudo é montado, tudo é estruturado, e é como se a gente silencia com todo aquele povo, aquelas milhares de pessoas silenciassem, e a voz de Deus enche o lugar, e o Senhor diz: eu aceito esse lugar que me é oferecido. Aí, se você olhar em Crônicas 6, você vai ver coisas assim muito bonitas, que é a oração de Salomão dizendo: Senhor, quando o teu povo te buscar nesse lugar, Senhor, que o Senhor seja achado. Senhor, que quando o teu povo pedir perdão, que o seu povo seja perdoado. Se o seu povo se arrepender, considera, Senhor. Quando os nossos inimigos vierem contra nós, protege-nos, Senhor. Então, essa oração, Salomão acaba de proferir e Deus dá a resposta. Esse texto é um texto que fala especialmente para as pessoas que desejam ver mudanças. Aquela construção significava uma mudança na história do povo. Aquela construção significava uma mudança na construção da religião do próprio povo. E esse texto é o texto de quem busca essa mudança, de que de alguma maneira anseia por mudança, gente que o tempo desgastou, gente que o coração esfriou, gente que o coração ficou machucado, gente que o coração ficou aflito. Esse texto conversa de maneira muito farta com esse povo. Ele tem 3 divisões. Eu não sou pastor muito de pregar em primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Eu acho muito careta, nunca gostei disso. Mas ele tem 3 recados através de 3 divisões. A primeira parte do sermão é quem somos. A segunda parte do sermão é o que devemos fazer. E a terceira parte é o que Deus fará. A primeira parte do sermão, quem somos. A segunda parte do sermão, o que devemos fazer. E a terceira parte do sermão, o que Deus fará. Quem somos? É a primeira parte. O texto apresenta-se o meu povo. Quem somos? Nós somos o seu povo. Nós somos o seu povo mesmo com deslizes, com atrasos, com vacilos, com um gênio
que não é o melhor gênio. Nós somos o seu povo. Eu atendi uma pessoa essa semana, e essa pessoa estava numa crise pessoal muito grande, e a minha grande tarefa, eu acho que a primeira tarefa do meu encontro com ela, foi dizer para ela que ela era do povo de Deus. Porque às vezes a gente confunde o fato de termos deslize, termos atrasos, termos vacilos, termos os nossos arranhões no nosso gênio, como se isso tivesse nos excluído do povo de Deus. A pergunta é fácil de responder: quem somos? Mas essa pergunta estava confusa na cabeça dela, porque ela estava arranhada pela tristeza. A tristeza tinha invadido o coração dela, e ela não sabia que ela efetivamente era povo de Deus. Eu perguntei para ela: se a vida acabar, o que vai acontecer com você? Ela não sabia de nada, porque a vida tinha confundido ela. Se isso aconteceu com você, esse texto é para você. Eu morei no subúrbio a minha vida toda, e quando pré-adolescente, eu acho pré-adolescente, a gente passava na frente de uma casa com os portões pretos, tinha assim 3 buracos no portão. Não era buraco de quebrado, não, era o formato do portão, e dentro desse portão vivia um cachorro, um pincher. O pincher é o ser mais mal-humorado que existe na face da terra. Quem já teve pincher sabe disso. Pincher é mal-humoradíssimo. E a gente criança, adolescente, o portão era muito largo, então se ele estava aqui, nós colocávamos a mão aqui, então ele saía varado para morder a mão. A gente, claro que a gente não faria aquela graça se fosse um pastor belga, se fosse um pastor alemão, se fosse um Rottweiler, a gente não faz, mas era um pinche. Então a gente irritando, estressando o cachorro, não tem nada a ver, uma coisa de adolescente bobo. Aí a gente botava a mão e o cachorro corria e a gente conseguia tirar a tempo. Mas o dono da casa também estava com a gente. Aí a gente dizia assim: bota a tua mão para ver se ele morde. Aí, quando o cachorro vinha, quando a gente é maldoso, né? Criança é maldosa. Dependendo do colega que fosse, a gente segurava a mão para ver até quanto ele segurar. Até haver agilidade em relação a tirar a mão para ser mordido pelo cachorro. E o dono da casa também não se arriscava. O dono da casa falou assim: eu só boto a mão se eu puder falar com ele. Se quando ele estiver chegando, eu puder falar com ele. A gente falava assim não vale. Irmãos, eu quero dizer para você que às vezes nós estranhamos a mão de Deus, mas a gente não pode estranhar a sua voz. Às vezes a gente estranha a mão de Deus, a gente estranha os atos de Deus, mas a gente não pode estranhar seu cheiro, a gente não pode estranhar quem Ele é, a gente não pode estranhar quem Ele fez, a gente não pode estranhar o que Ele faz. E a conversa com o povo é essa, é Deus dizendo para o povo: vocês são meu povo, não me estranhem. Então, se de alguma maneira essa história te afeta, se nesses últimos dias é isso que tem acontecido, você tem olhado e tem visto a mão de Deus, e muitas vezes você tem ficado bravo com essa mão, você tem partido e ficado revoltado com as coisas que estão acontecendo. Não estranhe o Senhor, Ele está dizendo para você: sou eu. Assim como a nossa brincadeira estúpida de criança, na verdade o recado é esse, é para dizer: sou eu.
Maria estava no meio da dor dela, o corpo tinha desaparecido, ela achou que o corpo havia sido roubado. Ela ouve aquela voz que diz para ela: Maria, sou eu. Os homens estavam, o mar estava batendo, eles achavam que iam morrer. Vem um homem andando sobre as águas, eles entendem que, não, como se não bastasse o medo de morrer afogado, ainda me aparece um fantasma. Ele diz: sou eu. É o mestre, é a minha mão. Mesmo que você esteja estranhando, vocês são meu povo. O primeiro recado que Deus dá é: vocês são meu povo. Eu desejo que no meio da sua perturbação, eu desejo no meio de tudo que nós estamos vivendo, eu desejo que no meio disso, todo esse temporal, de toda essa tempestade, você ouça a voz do Senhor dizendo: sou eu. Primeiro ponto para a gente levar para casa: quem somos nós? Somos o povo de Deus. Se meu povo. Está falando com você, você é meu povo. Segundo ponto: se humilhar. Se humilhar tem por decorrência reconhecer. Reconhecer tem por decorrência olhar para si. Eu vou melhorar. Acompanhou? Se humilhar tem por decorrência reconhecer, que tem por decorrência olhar para si. Como é que você vai se humilhar se você não olha para si? Como é que você vai se humilhar se você não reconhece? Como é que você vai se humilhar se você não aceita seus erros? Como é que você vai se humilhar se você acha que você está 100% certo o tempo todo? Como é que você vai se humilhar diante de Deus, que é alguém que você não vê, se você não consegue se humilhar diante das pessoas? Você é zero humilde. Você tem dificuldade de admitir erros. Você tem dificuldade de admitir quando errou. Usa o meu princípio. Se nós não conseguimos amar o nosso irmão que a gente vê, como é que a gente vai amar a Deus que a gente não vê? Se a gente não consegue demonstrar humildade diante das pessoas que a gente vê, como é que a gente vai demonstrar humildade diante de um Deus que a gente não vê? E o convite para nós é esse: o meu povo deve se humilhar, o meu povo deve rasgar o coração, o meu povo deve reconhecer que o Senhor é a única razão da minha luta. Você tem levantado tantas bandeiras, você tem tido tantas lutas em glória, você tem falado tanta coisa, e a coisa que você precisa é apenas se humilhar e entender que o Senhor é a única razão da sua luta. O que é se humilhar então, pastor? Se humilhar nesse contexto é obedecer, é perguntar se pode, é perguntar se deve, é perguntar se eu estou no caminho certo. Isso é se humilhar. Quando você tenta pegar essa relação com criança, é obedecer, é perguntar se pode, é perguntar se deve, é perguntar se eu estou no caminho certo. Isso é se humilhar. Se humilhar não tem relação com rasgar a roupa, como os reis do passado faziam, nem como com jogar cinza na cabeça. Se humilhar tem que com esse princípio de que aquele que se humilha se submete. Então quero deixar um recado para a sua vida. Se o meu povo, eu já disse quem somos, se humilhar, e você entendeu o que significa se humilhar. Se humilhar é um processo estrutural. Se você tem dificuldade de se humilhar diante de pessoas, você terá dificuldade de se humilhar diante de Deus. Se você tem dificuldade de admitir seus erros diante de pessoas, você terá dificuldade de admitir seus erros perante Deus. Se você tem dificuldade de corrigir rumos, se você tem dificuldade de admitir culpas, se você tem dificuldade de desconfiar que você pode estar errado, quem dirá diante de Deus? Então, se meu povo se humilhar, se converter dos seus maus caminhos. O que significa se converter dos seus maus caminhos? Significa descobrir que está na hora de dar meia volta. Se converter dos seus maus caminhos significa descobrir que está na hora de rever o que eu estou falando está certo.
se converter dos seus maus caminhos, uma frase que eu ouvi: mudar de maus caminhos é ter a coragem para romper com coisas que desagradam a Deus na nossa personalidade. É descobrir na personalidade coisas que desagradam a Deus e romper com essas coisas. E não usar o texto, eu sou assim, não é você que vai me mudar. Entenderam? Existe uma frase que se cristalizou na vida de alguns, dizendo assim: eu sou assim, não é você que vai me mudar. Mudar caminhos é a coragem de romper com coisas que desagradam a Deus, coisas que estão na nossa personalidade. Porque, irmãos, a oração tem que estar vinculada a atos. Eu acho que a grande dificuldade da religião moderna é que a oração começou a estar dissociada de atos. O pessoal faz muitas orações, a oração dissociada de atos. Outro dia eu vi um grupo de pastores orando, achei tão interessante aquilo, todos orando juntos de joelho, todos sem máscara, todo mundo em volta sem máscara. É quando a oração está dissociada da ação, entende? É como se você fosse fraudar alguma coisa e pedisse e orasse antes, sei lá. Eu quero dizer para você o que oração não é. Oração não é pressionar Deus. Preste atenção no que eu vou dizer, por favor. Oração não é pressionar Deus. Vocês que tiveram uma experiência em outra matriz doutrinária, vocês conseguem me entender bem. Estou falando com vocês, Mateus. Vocês conseguem me entender bem que oração não é pressionar Deus. Oração não é senha para milagre. Entendeu, Gisele? Oração não é senha para milagre. Oração não é pressionar Deus. Quando a gente ora, as coisas mudam dentro da gente. Quando a gente ora, as coisas mudam na vida de quem está perto da gente. E quando a gente ora, depois das coisas terem mudado dentro da gente, das coisas terem mudado de quem está perto da gente, as coisas mudam para a terra que está à nossa volta. Então, ore. Se esse tempo está um tempo difícil, ore. Ore pela sua pátria. Ore pelo seu chão, ore pela sua terra, ore pela sua nação. Ore. Deus é um pai atento. Deus é um pai atento, que é absolutamente atento ao pedido de um filho. Eu queria que os maridos prestassem atenção agora. Os maridos, os namorados. Gostei, viu? Eu quero que vocês prestem atenção. O amor é um estado de atenção. O amor é um estado de atenção. Porque a gente vive se perguntando na relação o que é amor. Amor é um estado, um eterno estado de atenção. Deus está atento à sua oração, porque Deus é amor, e por Deus ser amor, Deus está em estado de atenção. Entenderam? Quando a gente ora, a gente fala de intervenção, a gente fala de um Deus que ouve a nossa oração e intervém na nossa vida, intervém na nossa história.
Você crê que Deus intervenha na sua vida? Você crê que Deus intervenha na sua história? Você crê que Deus intervenha na sua família? Então você também crê que Deus intervém na sua cidade. Você também crê que Deus intervém na sua pátria. Porque o teu voto tem poder, o teu voto tem valor. Mas existe uma coisa que é mais valorosa do que o seu voto: é a tua oração pela tua pátria. Estamos num tempo onde a gente dá mais valor ao voto do que a oração pela pátria. E a gente deve levantar a nossa voz e votar, sim. Mas a gente deve levantar a nossa voz e orar pela nossa pátria, porque a oração interfere na injustiça, a oração interfere na impiedade, a oração interfere na transformação. Então eu quero dizer que eu creio em nome de Jesus Cristo, eu creio no Deus que eu sirvo, e eu creio que a oração intervém na injustiça, que a oração interfere na injustiça, que a oração interfere na impiedade, que a oração interfere nos processos de transformação. Então ore. Se meu povo se humilhar, já expliquei, e orar, ore, e eu sararei a sua terra. Ore. Está faltando você nesse elo, ore. Ela passa na frente do quarto, e ele tem 5 anos, e ele está falando o alfabeto, A, B, C, D, E. Ele está sendo alfabetizado, mas são 3 horas da manhã. Ela continua na frente do quarto, e ele repete o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E na terceira vez que ele, João, de 5 anos, repete o alfabeto, ela entra no quarto e pergunta: filho, por que você está repetindo o alfabeto? Ele responde: eu aprendi, mãe. Eu sei que você aprendeu o alfabeto. Mas por que você está repetindo? Porque eu estou orando, mãe. Aí ela fala assim: você está orando, João? Eu estou orando. Eu só não sei as palavras, mas eu estou orando. E Deus, mãe, Deus pega minhas letras, Ele transforma em palavras. Eles estavam se divorciando, e o João orava do jeito dele, porque ele sabia que ele conhecia um Deus que pegava letras e transformava em oração. Para você que não sabe orar, para você que as palavras têm confundido, para você que tem faltado palavras, para você que o coração está confuso, para você que não tem conseguido dizer o que quer para Deus, eu quero dizer que Deus arruma suas palavras. Ore como João. Ore, porque Deus há de visitar a nossa terra, há de curar a nossa terra, há de tocar no nosso chão, há de curar as pessoas. Aí aqueles números hão de cair. E se você é daqueles que diz: eu não vejo televisão, eu não quero me assustar, então pelo amor de Deus, entra no site do governo, entra no site do Ministério da Saúde, entra, que é formal, os números estão lá, eles estão dizendo que não é mentira. A nossa terra está doente, os números são enormes, e não tem nenhuma mídia assustando, porque os números estão lá. A nossa terra precisa de oração, a nossa terra precisa de gente como João, que não sabe orar, mas acredita que Deus arruma as coisas, porque se meu povo se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Nosso Deus há de sarar a nossa terra de toda dor. O nosso Deus há de sarar as famílias que sofrendo. O nosso Deus há de sarar a saúde, há de visitar a gente com saúde, há de libertar a gente desse momento que vivemos. Se o meu povo se humilhar e orar, eu sararei a sua terra.
Creia nisso, meu irmão. Mas aproveita e se pergunte: por que eu fui poupado? Por que você foi poupado? Porque ninguém morreu. Porque ninguém na minha família morreu. Esse tempo é um tempo da gente se perguntar o que a gente está fazendo e o que a gente deixou de fazer. Esse tempo é da gente agradecer a Deus porque está aqui. É o tempo de você olhar para o lado agora e agradecer por essa família que está do seu lado, por ela que está lá no quarto, por ele que está lá no computador. Esse tempo é um tempo de a gente orar, agradecendo a Deus porque nós fomos poupados. Primeiro ponto, quem nós somos. O segundo ponto, o que nós temos que fazer? Nos humilharmos e orar. Terceiro ponto, o que Deus fará. Com uma conversa aqui mais honesta, você sabe que Deus está interessado em sarar, em perdoar e restaurar. Está na palavra. Mas eu não sei se você está tão interessado em se humilhar, orar, buscar a face e converter dos seus maus caminhos. Era a nossa conversa. A gente sabe que Deus está decidido de sarar, perdoar e restaurar. Mas a gente que pega esse versículo tem que se perguntar até que ponto eu quero me humilhar, orar, buscar a sua face e me converter dos meus maus caminhos. Essa pergunta você tem que se fazer. Conclusão, irmãos. Existem promessas que devem habitar o nosso coração para sempre. E eu queria dizer para você de uma promessa que deve habitar o seu coração para sempre. Eu sararei a tua terra. Grave essa promessa. Eu sararei a tua terra. Mas não é só essa promessa que nos toca. Verso 12. Olha isso, gente, olha isso que eu estou concluindo. Olha isso, por favor. Preste atenção. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração. Você pode repetir comigo? Eu ouvi a tua oração. Eu ouvi a tua oração. E o Senhor apareceu a Salomão à noite, depois de ele ter construído o templo, gente. Sabe o que Deus disse para Salomão? Eu ouvi a tua oração. Você não está orando pela família, meu irmão? Você não botou a família? Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. É lindo, é lindo, é lindo, é lindo. A certeza que a gente tem. Eu queria que você saísse daqui com a certeza de um Deus que fala ao nosso ouvido, de um Deus que toca a nossa pele e diz: eu ouvi a tua oração. Um Deus que diz: meu povo, orar, me buscar, desviar dos seus maus caminhos, sararei a sua terra, eu ouvirei suas preces. Nós não estamos orando por vazio, Brasil, nós não estamos orando por vazio, Brasil. Há um Deus que olha para a gente e diz assim: eu sararei tua terra, eu ouvirei tuas preces. Manaus, eu ouvirei tuas preces. Rio Grande do Sul, eu ouvirei tuas preces. Acre,
eu ouvirei tuas preces. Rio de Janeiro, eu ouvirei tuas preces. Precisamos ter esse ânimo de vida. O meu perdão darei e eu sararei sua terra. O verso 12, lembra que eu comecei o sermão dizendo do momento mais tenso? Não sei se vocês lembram aquele programa que a apresentadora faz as receitas e ela dá para a pessoa provar e a pessoa tem que fazer lembra disso? Lembra da apresentadora? Eles criaram todo o espaço do templo de Salomão, só que faltava um dado, faltava Deus responder e dizer assim, dá o like, sabe? Deus tinha que falar assim: eu aprovei o que vocês fizeram, eu aprovei a obra das suas mãos. E aquela tensão acontece, acaba a construção, e o Senhor diz assim: eu escolhi para mim esse lugar de sacrifício. Oh, gente, olha isso, por favor. Eu escolhi para mim esse lugar de sacrifício. Então imagina a emoção de Salomão quando ele ouviu isso de Deus. Eu escolhi para mim esse lugar de sacrifício, mas tem um problema. O problema é que o templo foi destruído. Ficou 400 anos em pé, mas o templo foi destruído. E aí, Gisele? O templo foi destruído. O templo foi destruído. O templo foi destruído, mas a frase não foi destruída. Eu escolhi para mim esse lugar de sacrifício, porque o lugar do templo é o coração. Porque os templos são destruídos, os templos somem, os templos desaparecem, mas o templo passa a ser o quê? O coração. Então é maravilhoso quando você está numa relação com Deus e Deus diz assim: eu escolhi esse lugar para mim. Quando você vê um moleque orando e você diz assim: o Senhor escolheu esse lugar para ele. Quando você está no teu quarto, sabendo que está sendo ouvido, e dentro de você há uma voz que diz: eu escolhi esse lugar para mim, eu escolhi esse lugar para mim. Quando você sopra tocar, algo que diz assim: eu escolhi esse lugar para mim. Já que você é meu povo, eu tenho um recado para te dizer. Eu escolhi morar dentro de ti. Escolhi morar dentro de ti. Boa notícia. Se a boa notícia é que Deus sarará a nossa terra, a boa notícia é que Deus escolheu morar dentro de você. Eu escolhi esse lugar para mim. Baixe sua cabeça, por favor. Faça essa oração agora. Baixe a cabeça. Senhor, queremos pegar o caminho de volta, Senhor. Queremos ser mais humildes, Senhor. Senhor, eu preciso de cura, Senhor. Eu preciso de cura para a minha vida, Deus. Eu preciso de cura para os meus filhos. Eu preciso de cura para a minha família. Senhor, minha cidade precisa de cura, Senhor, minha nação precisa de cura, Senhor, meus relacionamentos precisam de cura, eu preciso de reavivamento, Senhor. Senhor,
A minha terra precisa de Ti, Senhor. A minha terra precisa de Ti, o Brasil precisa de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós que nos chamamos pelo Teu nome, somos povo Teu e Te dizemos, Senhor, o Brasil precisa de Ti. Cura a nossa nação, Senhor. Cura nossas cidades. Nós nos humilhamos e nós oramos e dizemos, Senhor, cura a nossa terra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê nisso? Diga amém, por favor. Amém. Você em casa, você vai creia nisso. Creia que o Senhor ouviu a sua prece. Cada vez que você dobra seu joelho, creia, o Senhor ouviu a minha prece.